Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, retornando desse vídeo, não é? Onde eu converso com vocês, fazendo uma exposição, né, dos meus trabalhos literários. Poesias, crônicas, livros, não é? Opiniões jornalísticas. Esse vídeo de hoje é especial para mim. Acabo de receber aqui na minha casa, não é? Minha última produção da editora Books, Santa Catarina, Floripa, e também da sua co-irmã coligada Prima Obra de São Bento do Sul. Eis aqui, ó. Capa e contracapa. Contos, textos e contextos. Esse aqui é talvez seja o segundo livro, né? Porque meu primeiro livro foi Memórias, não é? De um amigo meu. Foi o primeiro livro que eu escrevi, não é? Tenente Cláudio Pereira, Tributo e Memórias. Depois, a partir dali, foram só praticamente livros de poemas. Mas hoje eu resolvi fazer, eu tenho outro também que já fiz, né? Que fala de família e tal. Esse acho que é o terceiro livro que eu faço, que eu edito, mas que não tem poesia. Este livro, Contos, Textos e Contextos, o título já fala. Contos, eu tenho contos aqui, contos ficcionais, contos reais, mesclado com textos e contextos, qual seja, crônicas jornalísticas, não é? Que dá, assim, um sentido de contextos da vida de hoje, não é? Contexto da política, contexto das drogas, contextos da criminologia. Então, o conteúdo desse livro fala sobre isso que eu acabei de falar. É o último, está fresquinho, está chegando agora, não é? Essa capa dele, quem criou, foi meu filho, Marcos Neri, está aqui atrás, Marcos Neri. Ele é design gráfico e tal, né? Então ele criou para mim uma capa muito bonita, não é? Textos, contextos, olha só, chique, né? E atrás, textos, contracapa. Muito bem, esse livro tem, o conteúdo dele são 152 páginas, com este sumário. Este é o sumário. Cada título de uma matéria na sua respectiva página. Então, eu vou ler aqui mais ou menos assim por cima, né? Os títulos, por exemplo, A Agonia Petista. É sugestiva, né? Crônica. Está na página 7. A Igreja Católica, o Concílio Vaticano II e a Revolução de 64. Tudo crônica, hein? Café com bobagem. Tá aí. Café com bobagem. É uma crônica. Interessante essa, viu? Aí vem aqui. Conto um conto por um conto. Aí não é crônica, né? Aí é conto. Título. Conto um conto por um conto. Imagina a confusão que eu armei aqui nesse conto, né? O Medonho. O Conto do Vigário. O Mendigo. O Rapaz e o Cão. Tudo conto. Aí, pulando um pouquinho aqui, Reportagens do Cotidiano, uma resenha da vida. Isso é interessante. Esse aqui eu falo caminhando pela cidade, andando nas ruas, e eu vou divagando nessa minha caminhada, vendo isto, vendo aquilo, vendo aquele outro, que são, como está aqui, Reportagens do Cotidiano. Rumo ao impeachment. Político, né? Político, rumo ao impeachment. Um certo juiz federal, o Sol e a Lua. Caixa de Ressonância, Nossa Geração. São todos os títulos, né? Os Três Patetas do Bunker. Falam da política. Lula, patética personificação do mal. Crônica. A realidade de um sonho. Um certo Galileu.
PT semeou vento. Crônica. O exército era assim. Essa matéria aqui, o exército era assim. Vamos ver, tá a página... Porque eu sou militar, você sabe, né? Sou do exército, né? Sou subtenente do exército. Está na página 84. Quer ver? Quer ver que interessante? Como é que eu joguei essa matéria aqui? Eu aproveitei... 84. Eu aproveitei... dois boletins do Exército, BE, boletim do Exército, que estavam sendo praticamente jogados fora. Páginas amarelinhas já, sabe, querendo me esfarelar, de 1940 e 1943. Eu digo assim aqui que naquele período era Getúlio Vargas, presidente, e o general Eurico Gaspar Dutra, o ministro da Guerra. Naquele tempo não tinha Ministério da Defesa, Ministério do Exército, não, Ministério da Guerra. Então, eu peguei esses dois boletins e fiz um apanhado do que há de mais interessante nos boletins falando do Exército naquele tempo. Por isso que o título é assim, o Exército era assim, né? Aí vem, pesquisa feita nos boletins do Exército no ano 1940. Aí vem, decreto tal, presidente da República usando atribuição, e vai, por aí vai. Inclusão de sargento no quadro de instrutores. Limites entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Coisa, topografia, né? Plano geral do ensino, declaração sobre nome de oficial. Escola preparatória de cadetes. Funcionários convocados para as manobras militares. Prestação do serviço militar por brasileiro naturalizado. Era bem diferente, viu? Dá para sentir aqui lendo as matérias, né? Os textos que era diferente mesmo o exército naquela ocasião, né? Das substâncias entorpecentes em geral. Tá vendo? Animais imprestáveis para o serviço do exército. Tinha cavalo. Muares. E por aí vai, né? Interessante essa aqui. Aí tem uma outra crônicazinha, por exemplo. Batman São Paulino. O que eu acho que falo daquilo, né? Batman São Paulino, né? É um texto aqui, ó. Eu não vou ler não, porque é meio compridinho, mas está aqui, ó. Tem que comprar o livro para saber o que há nele. Cenário político. Esse aí é terrível. Agonia petista, já falei. Caiu a ficha. Medalhas. O canto da cigarra. Conto. O conto do vigário. Conto. O medonho. Conto. Aí tem crônicas grandes, né? Rumo impeachment, que eu já falei, né? Mitos de hoje. Não é o Bolsonaro não, hein? Não é não. Não é o Bolsonaro não. Mitos de hoje. O Brasil vive hoje a era dos novos mitos. Criam-se a cada dia uma nova notoriedade pública graças à produção midiática. Morre a primeira-dama do governo Lula e sua esposa rapidamente é aclamada como heroína, endeusada pelas camadas ignorantes da população, que há muito tempo encabrestada pela ideologia petista, tem sido dominada pelas ufanísticas promessas de salvação da pátria. Lula já virou herói, vivo, há anos. Che Guevara, Fidel Castro e outros, que já mudaram de endereço, entraram para o rol dos mitos. A sociedade brasileira está sendo enganada pela falsa produção midiática, que fabrica indiscriminadamente seus novos mitos vivos e mortos. Os verdadeiros mitos na nossa história estão gradativamente sendo esquecidos e apagados da memória brasileira. A Revolução Democrática de 64, tão execrada pelas esquerdas comunistas brasileiras, eliminou o conhecido terrorista Lamarca, que hoje virou também um mito. A mitologia brasileira dos bandidos de lesa pátria, vem apresentando sua falsa história, buscando subverter a compreensão da juventude, principalmente seguindo o modelo grancista, e com suas técnicas de lapidar todo o patrimônio dos nossos verdadeiros mitos, que enriquecem a nossa história.
A verdadeira compreensão do termo mito remete aos cidadãos brasileiros que, com seu suor e capacidades, legaram à pátria valores perenes de cultura, trabalho e dedicação. Muitos dos verdadeiros mitos brasileiros honraram a bandeira nacional e o seu hino com o sacrifício da própria vida. Mitos não roubam o erário público, não matam, não usam da política para alimentar corrupção. Mitos trabalham, ainda que com salário baixo, para alimentar sua família. Está aí. Mitos de hoje. É uma coisa que eu percebo, que eu sinto, que eu vejo essa produção esdrúxula, né, de mitos. Depois que começaram a endeusar Che Guevara, esse vagabundo aqui que fugiu do exército, que traiu todo mundo, né? Esse capitão aí, o maluco aqui, né? Que eu citei, nem lembro o nome dele mais, não me interessa muito falar dessa gente. Mas eu percebo que é uma criação, sim, vazia de mito. Que mito? Mito é quem trabalha, mito é esse pobre que sustenta a família. Esse é mito. E por aí vai, desculpa que eu me exaltei um pouco, né? Porque não tem jeito, eu estou irritadíssimo com a situação do país hoje. Caixa de ressonância. Começa a fazer eco às manifestações populares pró-intervenção militar. Grandes unidades militares terão neste dia 25 de janeiro, eu me reporto 25 de janeiro, concentrações ao seu derredor, exigindo a intervenção constitucional das Forças Armadas brasileiras no atual governo. E aí eu destrincho, desenvolvo essa ideia, que a sociedade, um pouquinho mais para trás, e hoje ainda continua pedindo intervenção. É que a ideia, a aproximação das eleições e o aparecimento dessa surpresa chamada Bolsonaro, deu uma arrefecida nessa coisa de intervenção, né? Porque o pessoal, o povo brasileiro, que se identifica muito com Bolsonaro, vê nele a possibilidade de ele ser um presidente que não vai ser ditador. Ele vai ter um Congresso, não é? Ele vai ter um Senado, vai ter a Câmara de Deputados, e vão governar com ele. Vai ser indicado os seus ministros. Então isso não é ditadura. O Bolsonaro, ainda que seja militar, não vai ser ditadura. Então o povo está começando a perceber que ele é uma possibilidade de ele governar com um pouco de mão de ferro e vai conter um pouco essa onda de corrupção que graça ao nosso Congresso. O que tem de político, tanto senador como deputado, e também nos escalões mais baixos, né? Nas assembleias legislativas dos estados, nas câmaras municipais, vereadores, com chavos metendo a mão. É brincadeira isso. Então isso tem que acabar. Quem sabe, né, a gente confiando no Bolsonaro por ser a novidade, porque tudo que está aí não é novidade, é velharia, é fundo de baú, são as hienas que nunca saem, nunca abrem espaço, estão sempre aí. Vai a eleição, volta a eleição, os caras estão aí, ó. E estão sendo eleitos, o pior é isso, né? Então o Bolsonaro é uma novidade. E ele não tem passado corrupto, não tem não. Ele é um camarada que trabalhou, por sinal, lá no Congresso ele era barrado, ele era fechado, ele era isolado, por ser militar e não tem papa na língua. Então ele era muito desprezado, gelado, congelado no Congresso. Agora está aí, nessa bela campanha, crescendo a cada dia, não é? E eu percebo que ele fala, a linguajar dele é mais ou menos do povo. Ele é um cara simples, humilde, ele fala um pouco aquela linguajar do povo. Ele não rebusca aquela fraseologia política, não, dos velhos caciques, não. Por isso que ele está fazendo sucesso. E digo mais, enquanto candidatos antigos, não é, estão cheios da grana para custear, bancar sua propaganda na televisão, seus 5 fartos minutos, Bolsonaro não tem isso. Não tem. Acho que não tem nem um segundo. Então o que ele está fazendo? Ele está usando eventos, eu já vi ali eventos evangélicos, católicos, certos shows que tem por aí de grande notoriedade, né? Ele está aparecendo lá, carreatas. Então ele está fazendo, as redes sociais estão falando muito dele, e ele está conseguindo esse grande desafio de fazer o seu marketing político, público, sem precisar muito da telinha, não, da televisão.
Interessante isso. E está se dando bem. Muito bem. Então, Bolsonaro à parte, eu estou comentando aqui meu livro, Mala da Vergonha. Mala da Vergonha. É um texto que eu fiz aqui. Mas não vou ler, não. Vou comentar. Aí, aqui, ó. Magdala e Tábega. Magdala e Tábega. São duas cidadezinhas da Palestina. Da Palestina, lá em cima, na Galileia. Na Galileia, que fica na beira do mar, na Galileia. Beira do mar. É cidadezinha, beirando, é na praia ali, Tábega. Esses dois lugares, Jesus, no tempo dele, ele fez milagres, coisas extraordinárias nessas duas cidades. Por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes foi em Tábega. A bem-aventurança, por exemplo, as bem-aventuranças foi no morrinho assim, ó, que fica logo atrás de Magdala. Que Magdala está aqui na praia, para dentro é mata, e a Galileia tem muitos morros, né? Então desses morros eu fui lá conhecer, é o famoso Monte das Beatitudes. Beatitudes são bem-aventuranças. Eu estive lá visitando, conheci aquilo. Então saiu um artigo meu aqui, né? Saiu um artigo meu aqui, Mala da Vergonha. Vamos ver o que mais aqui interessante que eu falo aqui. Os três patetas do bunker. Quer ver? Eu não vou ler não, porque é grande, hein? Os ministros Gilmar Mendes, indicado ao cargo pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lewandowski, indicado pelo ex-presidente Lula, e Dias Toffoli, indicado também por Lula. Deu para sentir, né? É o triunvirato dessa nova pasmaceira que reina no Olimpo Congressual brasileiro. Tá aí, gente. Tá aí os descasca mandioca, senta o caceta aqui mesmo. União Estável, é outro título aqui. O caso Rodrigo Caio. Interessante, no Rodrigo Caio deu pano pra manga. Vocês lembram, né? O pessoal que acompanha futebol aí, aquele pênalti que... Não, aquele pênalti não. Foi uma falta que o adversário dele levou o cartão. E não era, o fato ocorrido era para ele, Rodrigo, que ter levado o cartão. Ele foi ao juiz e falou, não, sou eu que fiz tal. Aí o juiz mudou, né? Isso deu notoriedade na mídia esportiva brasileira. Então eu botei aqui o caso Rodrigo Caio. E saiu aqui uma crônica sobre isso. Seu Brechó. Essa é folclórica, Seu Brechó, né? Seu Brechó. Seu Brechó, nesse conto aqui, é um conto. Seu Brechó, ele bate um papo aqui com um camarada que foi visitá-lo. O Brechó tinha uma lojinha de antiguidades. E todo mundo ia comprar essa antiguidade do Brechó. Tinha uma freguesia boa lá. Aí chegou... Eu estou sintetizando aqui o caso, né? Seu Brechó. Apareceu um dia lá, apareceu um cara. Falou, Brechó, seu Brechó, o senhor tem tal coisa aqui para eu... Estou interessado em comprar. Aí ele olhou assim e falou, senhor, eu tenho isso que o senhor está pedindo para mim, mas é de muita estimação minha. Isso eu não vendo, não. Aí o camarada que foi visitar o Brechó falou, seu Brechó, puxa vida, eu quero comprar aquilo. Não, aquilo eu não vendo, não está à venda. Ele tinha, porque o visitante lá estava procurando. Olha para umas tantas do conto aqui, o visitante, seu Brechó, e se eu disser para o senhor que se eu tocar nas suas peças aqui, seu Brechó, tudo vai se transformar em ouro? A Brechó quase caiu de costa, duro de susto. Não é possível. Isso é milagre. O senhor faz isso? Ah, não acredito. Aí o visitante chamou o Brechó meio de lado assim e falou, Brechó, você me conhece? Não, o senhor nunca vi na minha frente. Eu sou Midas. Tudo que eu tocar transforma em ouro. Você me vende o que eu estou querendo, sua loja todinha vai ser... Aí pronto, a coisa termina aqui. E o senhor Brechó caiu de joelhos e com as mãos postas, agradeceu aos céus pelo grande milagre. O senhor Brechó. É um conto, viu gente? Isso aqui é um conto. Um bunker chamado Congresso. Um bunker chamado Congresso. A aranha tece sua teia. O silêncio covarde da mídia. São só títulos que eu estou vendo aqui. Fundo do poço. Nossa geração. Eu me incluo, viu? Eu me incluo. Nossa geração, é minha geração.
Eu tenho 72 aninhos. Então eu vivi anos 60, anos dourados. Eu vivi essa época. Oh, tenho saudade, viu? Como era gostoso. Mitos de hoje, né? Eu já li aqui, enfim. Um certo juízo. O Sol e a Lua. É bonito isso aí. Sinais dos tempos e embustes. Crônica. Muito bem, gente. O rei nomeia o rei. Pau que bate em Francisco, bate em Chico. O mendigo, o rapaz e o cão. O medonho. Canta da cigarra, medalhas. Missão das... Invasão das escolas. Jô sem Ares na TV Órbita. É isso aí o título. Jô sem Ares na TV Órbita. Eu falo um pouquinho do Jô Soares, daquele programa dele, onde ele execra todo mundo, ele sempre leva uns puxa-saco lá, enfim. Eu vejo no Jô Soares também um cara que faz, sabe, muita palhaçada lá, mas tudo para as esquerdas, para esse comunismo que está querendo dominar aqui, viu? Ele, quando ele pode, ele escracha com a igreja, escracha com as forças armadas, escracha com as famílias. Eu já percebi isso aí, tá? Muito bem, gente, então tá aí. Contos, textos e contextos, meu livrinho fresquinho, fresquinho, não é? É da editora Bookes. Embaixo está aqui, uma resenha da vida moderna. Uma resenha da vida moderna. É um livro gostoso isso aqui, viu, gente? Olha lá, capa, Marco Neri, é meu filho. Aí vem o sumário, que dá todos os títulos, e termina aqui com a logomarca da editora Prima Obra. A Prima Obra, essa editora aqui que vocês estão vendo, ó, ela que faz esse trabalho aqui de edição, editoração, capa, contracapa, layout do livro, ela que faz. E a Bookes faz assim, faz a propaganda, coloca na internet, faz a questão da venda online. Cada um de nós, escritores, temos uma página que nos foi dada pela Bookes. Para isso, eu tenho todos os meus livros na minha página. Então eu tenho Facebook, eu tenho blog, eu tenho vídeos gravados no YouTube. É só entrar lá, José Alfredo Evangelista, YouTube, tá lá eu lá. Clica em mim lá. Vocês vão ver, acho que uns 25 vídeos meus falando aqui em casa, como esse vídeo que vocês estão vendo agora, vai para lá daqui a pouco. Tá bom, gente? Então tá. Eu vou encerrar esse papo. Esse livro aqui vai ser para o pessoal aqui de Lorena, onde eu moro. Ele vai ser colocado à venda lá no Boulevard São Paulo. Boulevard São Paulo. Vai ser colocado na livraria ali no calçadão central de Lorena, né? Letras Companhia. Vai ser colocado também lá na banca do Zapa, na praça. São esses 3 locais que eu ponho para vender. Acho que vai ser o quê? R$30, quando muito, tá? Depende do precinho que as livrarias aumentam um pouquinho, né? Mas vamos estar nesses lugares, viu? Pessoal de Lorena. O restante vai ficar aqui na saudade vendo esse livro. É muito bom esse livro aqui, viu? Eu dei o máximo de mim aqui, da minha capacidade jornalística, na criação das crônicas e a parte assim mais de literatura, contos, né? Contos que eu faço. Então tá aí. Contos, textos e contextos. Tá? Tá avisado. O livro está lançado aqui no vídeo. No meu vídeo. Gente, obrigado pela atenção. Desculpe se me alonguei. Até a próxima, viu? Um abraço. Fui.